Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar sobre Nico Akatsuki, que é uma jovem bruxa adolescente que saiu para treinar lá durante um certo período. E após completar esse seu treinamento mágico, ela acaba se mudando para a casa de seu amigo de infância, né? Que ela tinha prometido que queria reencontrar ele quando ela terminasse o seu treinamento, que é o Morihito Togi, que é um ogro de aparência humana. Devido à história dos ancestrais da família do Morihito, por ele ser um ogro, isso, aquilo, devido a essas histórias ancestrais da família dele, ele deveria se tornar um familiar de Nico e acompanhá-la. Claro, protegê-la também, porque, de acordo com a mãe da Nico, algo muito ruim está se aproximando dela, então ele tem que protegê-la como familiar. Estou falando de Witch Watch, então já solta dando like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Kanshi estava pedindo dinheiro pro Morihito. Ele estava pedindo dinheiro para fazer alguma coisa. O mesmo fala para ele arrumar um emprego, né? Literalmente arruma um emprego e acaba apresentando uma vaga em um parque de diversões, onde ele faria um. Ele entra em desespero, saber disso, né? Porque com certeza ele ia se tornar um hikikomori muito grande, um famoso hikikomori, e é um emprego de meio período, pois ele seria um adulto, né? Só que ele ficaria com medo desse tipo de situação, pois acabaria vendo que ele estava virando um adulto. Mas ele acaba indo mesmo assim e acaba se tornando protagonista de uma pecinha de teatro lá, de super-heróis tipo Power Rangers, entre outras coisas. E o Kanshi faria o protagonista, né? Para substituir, porque o outro cara, o outro ator que faria, que estava sendo o protagonista, ele meio que quebrou o pé, né? Torceu o pé e aí ele não pode mais fazer tantas acrobacias assim. Então ele foi colocado como o monstro da história. E ao falar isso para o seu filho, o filho desse cara acaba ficando decepcionado com essa situação. Né? Ele acaba ficando triste, né? Porque seu pai não faria o protagonista do negócio, que por acaso é o Ottoman, é o marido homem, né? Ottoman, né? E o nome do herói é Ottoman. E eles começam a meio que ensaiar ali dentro do negócio. O Kanji fica observando, fica incomodado com algumas cenas, mas em outras ele acaba chamando a atenção dele, né? Outras cenas acabam chamando a atenção dele. E como super-herói não poderia lutar como o seu principal, né? Com o grandãozão lá, o cara, o bambambam do bagulho, ele teria que lutar contra os subordinados do cara. Entendeu? Ele fica, meu, essa história tá um pouco errada. Mas estava no roteiro, ele não poderia mudar nada daquele roteiro justamente por conta disso. O próprio diretor dessa situação acaba sempre dando uma bronca nele por conta dele tentar fazer essas mudanças no roteiro. Por exemplo, no momento em que ele fica incomodado lá com o cara começa de manhã sentando assim de frente com sua esposa, comendo e não rolando nenhum papo, nenhuma conversa, assim. Então ele fica um pouco incomodado, né? Ele acaba ficando um pouco incomodado. Ele até fala, mas o próprio diretor acaba cortando a fala dele, né? Acaba cortando fala, né? E manda ele ficar quieto no lugar dele, né? E literalmente é o que ele faz, né? Só que ele fica incomodado com algumas cenas, por exemplo, ele fica emocionado com umas, que é uma garota tentando dar em cima do cara, que é o Ottoman transformado em pessoa, mesmo sem ser o herói, né? E aí quando eles iriam fazer a apresentação, ele está ali, indo ali pro lugar, ele acaba vendo o cara que seria o Ottoman, que seria o ator principal ali da situação, meio que decepcionado, meio que triste por conta de tudo que estava acontecendo e tentando dar um jeito no seu tornozelo, né, no seu pé. Ele acaba torcendo o pé, né, passando um gelo, entre outras coisas, né. Aí ele acaba contando essa história que quando contou pro filho dele, o filho dele ficou completamente decepcionado ao saber que o pai não faria mais o papel de otomano, não faria mais o papel do herói, né? Então o Kanji, pensando nisso, ele resolveu fazer o seguinte: eu viro o vilão e você vira o Ottoman. Você fica no meu lugar para que seu filho possa ficar feliz com essa atuação. Primeiro ele pergunta se o filho do cara estaria ali dentro da plateia, né? Como ele estaria ali, ele decide fazer esse plano. Só que a questão é, ele teria que fazer algo para que não forçasse muito o pé do cara.
entendeu? Porque o cara ali, o próprio cara ali, estava com o pé machucado, né? Então ele teria que fazer alguma coisa para não forçar o pé dele, né? Então ele acaba vestindo a fantasia de vilão do monstrão lá, e o outro acaba vestindo a fantasia do Otoman. E aí quando começa a parte da batalha lá, o próprio Kanji acaba mudando toda a história, o que acaba deixando o diretor tão irritado que corta o salário dele e do cara, mas ele conseguiu tirar um sorriso do filho do cara, né? O cara acaba ficando feliz com essa ajuda, claro que ele não recebeu nada por fazer o papel de herói, né? E aí vemos em outro momento que o Kanji acaba arrumando outro emprego, que é embalador de pregos, né? Ele acaba embalando pregos, né? Que é essa situação, só que ele acaba demorando muito tempo fazendo isso. Parece que para ele o tempo não passa, ele faz isso dentro do quarto dele. Então, para tentar acelerar as coisas, ele vai até a Nico e pede para que ela acelere ele no nível máximo. Ela fala que tem algumas coisas que podem acontecer, alguns efeitos colaterais depois, mas ele acaba não ligando para esses efeitos colaterais e pede para ela fazer do mesmo jeito. Ela aumenta a velocidade dele para 10 vezes, só que a questão é, para ele, todo mundo ficou devagar. Né? Tanto que para ele fica até com medo do próprio Morihito e da Nico falando com ele, né? Ele fica muito com medo. Né? Ele vai lá pro quarto dele, vai fazendo, só que a questão é, dentro da velocidade dele, enquanto ele tá lá fazendo as coisinhas dele, pra ele tá muito devagar ainda, pra ele ainda tá devagar. Mas se o Morihito aparecesse lá pra olhar, ele estaria sempre, entendeu? Da visão de outras pessoas, ele estaria rápido. Na visão dele, ele ainda estava na mesma velocidade de sempre. Né? E quando todas tentavam falar com ele, né? Por exemplo, ele não poderia fazer nada para retornar à sua velocidade normal, né? Diminuir essa velocidade. Então ele fica desesperado, ele vai lá fazer o trabalho, volta, come. Meia hora depois ele volta pro trabalho, meia hora depois ele volta para comer e fica assim o tempo inteiro. E o Morihito não pode fazer nada, ele chama um amigo dele e eles conseguem fazer ele meio que voltar ao normal, né? Falar um pouco devagar. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. E eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.